gente vai conversar com esse médico aqui muito especial, que é de São José dos Campos, doutor Ítalo. Bem-vindo. Obrigado. São José dos Campos, que é distrito de Cachoeira Paulista, né? Que faz parte da Grande Cachoeira Paulista. É uma das cidades ali que fazem parte da Grande Cachoeira Paulista, né? Você sabe que eu fiquei morrendo de medo, porque eu fiquei sabendo que o pessoal de Cachoeira Paulista é muito inteligente, mas que também era muito gente fina. Então foi por isso que eu fiquei mais tranquilo para vir aqui responder as suas perguntas. Difíceis, né? Eu comecei, o doutor Ítalo é um médico que trabalha muito com qualidade de vida, né? Com longevidade, com performance, com saúde. Aí, a minha querida Perla traz esses brigadeiros aqui, olha. Olha, 10 para as 11, mandar um beijo para a mãe da Perla, para a dona Lúcia, para a Ivanise, que faz aniversário, para Daiane, que faz aniversário, para a mãe de quem que faz aniversário também? Enfim. Mas, doutor Ítalo, sim, 10 para as 11 da noite, dá para comer esses brigadeiros todos assim? Ou é melhor deixar para comer no café da manhã? Ô, Gabriel, na verdade a gente tem que lembrar que a vida é processual, a vida é dia a dia. Não vai ser uma caixa de brigadeiro que vai te fazer ficar gordo, não vai ser um dia de academia que vai te fazer ficar forte, assim como não vai ser um dia de dieta que vai te fazer ficar magro. A dieta, a atividade física, elas impactam a nossa vida de forma crônica. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas boas escolhas, né? E com certeza comer esse brigadeiro hoje não vai te fazer mal nenhum. Então vamos comer, você come o meu. E eu como junto com você, porque o chocolate tem bastante serotonina, tem bastante triptofano que aumenta a serotonina e acaba diminuindo, então, um pouquinho da ansiedade também. Oh, que delícia, gente. Vamos comer o brigadeiro aqui. Agora. É bom demais esse brigadeiro. Quer, Aparecendo? Depois eu passo para o senhor aí. É legal. Vocês querem brigadeiro? Daqui a pouco, né? Como diz a Bíblia, tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém. Né? Então. Ixi, mas agora já comi. Isso convém, né? De tudo depende do momento. O senhor fala uma coisa legal assim, né? A gente já conversou uma outra vez também. Essa questão do processual, né? Porque eu já contei isso no programa, mas eu nunca me esqueço daquela história do regime da Lua, que a pessoa tinha que ficar 24 horas tomando líquido, né? Aí a hora que trocava, aí eu me lembro da minha mãe, com a tia Maria lá do Rio de Janeiro, com a minha prima Bernadette, todas elas esperando dar o horário, ficaram 24 horas tomando só líquido, esperando dar o horário, acho que era 11, 12, alguma coisa que mudava, cheio de bolo na mesa, que elas iam comer. Contando no relógio. Tudo que elas não comerem, iam comer naquele momento. Aí não resolve, né? Não resolve. Na verdade, é exatamente aquilo que eu te falei, né? A gente tem que pensar nas escolhas que a gente faz e como a gente mantém isso de forma crônica. Eu acho que o mais importante é isso. As pessoas hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde a quantidade de informações é muito grande, onde o acesso às informações é muito grande, onde 24 horas é muito pouco tempo, né? A gente vai dormir com a sensação de que o dia não está faltando tempo para terminar as coisas que a gente tem que fazer, o que gera um ser humano mais ansioso, um ser humano mais pragmático e urgente, né, necessitado de pílulas mágicas, de soluções prontas. Então, a gente acaba muitas vezes fragmentando um contexto que envolve conduta, corpo e emoção. Eu não posso esquecer nunca que eu sou um conjunto. O que eu faço reflete no meu corpo e aquilo vai trazer um resultado no meu corpo, o que pode me afastar ou me distanciar da felicidade. Né? E é isso que a gente tem que pensar o tempo todo. Toda vez que a gente pensar em qualquer ferramenta que haja em um só desses pedacinhos, o corpo é só um pedacinho. Muitas vezes as pessoas, quando elas vão no meu consultório, elas estão indo por quê? Pelo corpo? Não. No fundo, elas estão indo pela emoção. Seja para tirar uma celulite, seja para emagrecer, seja para melhorar um resultado de exame laboratorial, o objetivo é que faça com que ela se sinta mais feliz. Então, fragmentar o ser humano, eu acho que é uma coisa que tem acontecido. E toda vez que a gente fragmenta e usa qualquer ferramenta, só um desses pedacinhos, a gente vai ter um resultado pobre ou temporário. Por isso que a gente vê pessoas que fazem lipoaspiração e perdem a lipoaspiração, tomam remédio, emagrecem e daqui a pouco engordam de novo, que usam anabolizantes, ficam fortes para o verão e daqui a pouco estão perdendo o resultado. Ou seja, elas não assumiram uma nova postura diante da vida. Na verdade, elas procuraram uma pílula mágica.
E aí a gente fica torcendo para que apareça a próxima pílula mágica, né? Por isso que eu insisto que o item principal que a gente tem para viver bem é a educação. Por que educação? Eu vou te dar um exemplo. A gente, como eu falei, tem inúmeras informações a respeito do emagrecimento, a gente tem diversos programas de emagrecimento, médicos especializados, modernas ferramentas, modernas medicações, dietas novas que cada vez aparecem reformulando antigos conceitos, fórmulas de se exercitar que são encantadoras, estão nas capas de revista e, no entanto, a obesidade apresenta índices crescentes, alarmantes, é considerada epidemia mundial. Então, a gente se questiona se a quantidade de informações e de ferramentas é insuficiente. Mas quando a gente olha que o tabagismo é a maior causa de morte prevenível do mundo e que os malefícios do cigarro estão escritos no próprio maço de cigarro, a gente vê que a gente conclui que não é só informação. Então, vale a pena a gente olhar o que diz da Constituição Federal de 1988, no artigo 205, o que ela fala de educação. Que a educação é muito mais do que a aquisição de conhecimento, mas é o pleno desenvolvimento do ser humano por uma ação criativa e positiva na sociedade. Por quê? Porque no artigo 3º diz que... Entrando na minha área, gente. Mas você vai entender, eu vou voltar e você vai entender. No artigo 3º diz que o objetivo da República do Brasil é desenvolver uma sociedade livre, justa e solidária. E é impossível a gente ter liberdade, justiça e solidariedade só se preocupando com o desenvolvimento cognitivo, só oferecendo informações. Né? Então é preciso que o ser humano tenha consciência, tenha pertinência e responsabilidade coletiva. Que ele saiba que aquilo que ele faz impacta o mundo que ele vive. Que se ele jogar lixo na rua, quando chover, o rio vai transbordar e vai morrer gente. E da mesma forma a gente tem que trazer esse conceito para o nosso mundo particular. Saber que eu sou um contexto que envolve conduta, corpo e emoção. Que aquilo que eu faço vai influenciar no meu corpo. Então, se eu comer brigadeiro todo dia, isso vai ter um reflexo. Os meus bons hábitos e os meus maus hábitos, eles vão ter um reflexo no meu corpo. E, ao mesmo tempo, isso vai ter um reflexo na minha emoção, que pode me distanciar ou me afastar da felicidade. Aliás, esse conceito de não acreditar em coisas mágicas, isso vale para todas as áreas, né? Exatamente. A pessoa acha que dormindo vai aprender inglês. Ou vê lá uma propaganda, se você comprar isso aqui, em 2 meses você aprende inglês. Ninguém aprende inglês em 2 meses. Aí o outro acha que se tomar aquele anabolizante, ele vai ficar assim e tal. O outro acha que se fizer aquele regime que é assim, em 1 mês ele vai perder. E, na verdade, tudo é trabalho. Como? A pessoa acha que vai comprar aquele... estão vendendo terra no Maranhão. E aí a terra, nossa, é um negócio, não sei o quê. O outro está vendendo relógio, Rolex, é roubado o relógio, não é mágico, não caiu o relógio. Se o outro custa tanto, fui enganado, porque comprei um carro que achei que era mais barato. Não, mas se é mais barato, tem alguma razão de ser mais barato, né? Por que o acreditar em coisa mágica, né? Da ideia da falta de responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, com o tempo da maturação das coisas. O tempo da maturação. A perspectiva do sacrifício tem sido deixada de lado. Né? Agora, uma pessoa que está com muita ansiedade, assim, muita gente atribui, ou pelo menos uma parte da obesidade, à ansiedade, né? O caminho para iniciar isso, para ir tendo uma reeducação alimentar, tal, é necessário um trabalho médico? Alguém que está acompanhando, a pessoa tem um tique assim, fala, a partir de agora eu vou parar de ser ansioso, eu vou comer mais organizadamente? Gabriel, eu acho que o importante, o primeiro passo é a gente ter a consciência desse contexto. A partir do momento em que eu entendo que eu sou responsável pelos aqueles efeitos, e que aqueles efeitos podem estar me deixando triste ou não, e eu assumo uma postura diferente diante da minha vida, aí eu consigo ter um resultado eficaz. Enquanto eu ficar me prendendo a pílulas mágicas, vai ser um remédio que me emagrece, daqui a pouco me engorda. Então eu acho que o primeiro passo é ter essa consciência, ter consciência que a gente faz parte de um contexto, a contextualização do ser humano, ter coragem, porque não é difícil, não é fácil mudar, fazer escolha é difícil. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que eu estou falando de conduta, eu estou falando de escolha. E a partir do momento... E não existe escolha sem dor. A partir do momento que eu falo de escolha, eu falo de dor e falo de prazer. Sempre. Né? A questão é que a parte do prazer, ela é muito fácil. O próprio nome já diz. Então, independente do lado que eu escolher, a parte do prazer não vai ser difícil. Se eu escolher comer e beber tudo que eu tenho vontade,
da forma com que eu tenho vontade, comer pastel todo dia, bolo, enfim, cervejinha. Hoje teve um campeonato de pastel em São Paulo, melhor pastel de feira em São Paulo. Gente, que vontade, pastel de queijo, coisa boa, de vez em quando pode, né? Então, não vai ser difícil, de vez em quando pode, não vai ser difícil conviver com essa parte boa, a parte boa dessa escolha. Mas pode ser que a parte da dor, de engordar, de repente não entrar na roupa que queria, ou de ter uma circunferência abdominal que permita outras doenças, me desagradem. Por outro lado, se eu escolher acordar cedo para fazer atividade física, mesmo que com preguiça, se eu selecionar, abrir mão de alguns alimentos, deixar para o de vez em quando alguns alimentos, pode ser que isso não me agrade. Mas o resultado de me sentir mais saudável, mais bonito, mais feliz, essa é a parte boa. Então, a parte boa nunca é fácil, a gente tem que fazer o equilíbrio da dor. Daqui a pouco a gente continua conversando com você sobre envelhecer com qualidade. Vamos para mais uma música, padre? Vamos lá, Alô Meu Deus, essa canção do Padre Zezinho. Linda canção. Está no novo que tá CD. Nesse CD, né? Isso. As pessoas já acham para comprar esse CD, padre? Não, ainda não. Tá chegou sexta-feira na minha mão. Então por que a gente está mostrando aqui se não dá para comprar? Não, mas já dá para comprar. Você pode... tá certo. Você pode entrar em contato, né? Tem o meu contato aqui com vocês. Xalita, essa canção, da boca do próprio Padre Zezinho, ele disse assim: essa canção deixou de ser minha. Todo mundo fala que ela é do Padre Léo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. E embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, com coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Bem, Padre André Luna, hoje aqui no Papo Aberto. Olha aqui, a Adriana Lopes, que é nutricionista lá de Recife, Pernambuco. É bom comer brigadeiro sem culpa. Equilíbrio nunca gera culpa. O médico tem toda a razão. Parabéns ao médico, nutricionista, cumprimentando aqui. O pessoal dizendo que brigadeiro melhora o mau humor, diz a Estela. A Luciana Toledo diz que a mãe dela está fazendo a dieta do feijão branco. Como será que a dieta do feijão branco? Você já ouviu falar dessa dieta do feijão branco? Não conheço. Deve ser porque é raro encontrar, né? Talvez raro encontrar e você não come, né? Fica...
A Jane diz que comprar terra no Maranhão é um ótimo negócio. Vou dar um exemplo aqui do Maranhão. Sou personal trainer, diz o Eduardo, e digo aos meus alunos sempre que a atividade física tem que sentir prazer para se tornar um bom hábito. Estética é consequência. É o que o doutor Ítalo está dizendo aqui. É muito bom ver o padre André no seu programa, Tatiana. É muito legal esse médico daí, equilibra tudo. Luciano de São Paulo. Vamos comer um pastel de queijo no mercado municipal? Vamos. Esses dias eu comi um pastel de queijo, um pastel de bacalhau. 2, não precisava 2. Eu saí de lá pensando nisso. Falei, 1 tudo bem, mas 2 foi um pouco demais. Mas tudo bem também, né? Doutor Ítalo, hoje as pessoas já vivem mais mesmo, né? Graças a Deus, tem gente, eu vejo naquela Academia Paulista de Letras, com muita honra, eu estou lá com pessoas de 93, 94, 95, escrevendo livro, produzindo, né? A medicina está ajudando as pessoas a viverem mais? Tá, com certeza. Na verdade, há um século, a expectativa de vida não ultrapassava 40 anos. E hoje espera-se que o homem viva mais de 80. Então, as pessoas estão vivendo mais. No entanto, muitas vezes a gente olha uma relação paradoxal entre qualidade de vida e longevidade. Para situar um pouquinho qualidade de vida, ela envolve o bem físico, ela envolve o bem emocional, psicológico, social, relacionamentos, saúde, educação, nível de interdependência e aspectos religiosos. E longevidade é o conceito de viver mais do que o comum. Então, são conceitos que se relacionam, sim, né? Porém, muitas vezes a gente encontra, hoje, as pessoas vivendo o dobro do que viviam 100 anos atrás, mas fala-se em depressão como mal do século. Estima-se que mais de 400 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão. A gente tem o tabagismo como a maior causa de morte. Adolescente, criança já com depressão, também. Adolescente, que antigamente falava que depressão é uma coisa de velho, né? De quem perdeu alguém da família. Hoje tem criança deprimida, né? E confunde-se também, né? Hoje ninguém mais... Qualquer tristeza é depressão, né? Também tem essa outra questão. Então, eu acho que as pessoas estão vivendo mais a medicina. Eu acho que a gente vive um paradoxo, como a gente acabou de falar, a gente tem um desenvolvimento tremendo da ciência, no entanto, tem a obesidade como a segunda maior causa de morte que se previne no mundo e o tabagismo como a maior causa de morte que se previne no mundo. Então, uma série de ferramentas, uma série de informações, mas o próprio homem está se destruindo. Vivendo mais, estima-se que 400 milhões, mais de 400 milhões sofrem de depressão. Então, mais importante do que viver anos a mais é fazer a vida digna de ser vivida, né? A gente não pode deixar que a nossa racionalidade prática fique submissa aos vícios que foram formados pelos maus hábitos que a gente adquiriu durante a vida. Chega um determinado momento em que a gente vê que precisa mudar e, se for preciso uma postura diferente diante da vida, a gente tem que jogar o velho fora, senão não vão prevalecer. Doutor Ítalo, a medicina, como ela ajuda a prevenir muitas doenças, há muitas doenças que quando elas são descobertas no início, né, o tratamento é melhor, é mais tranquilo, tem uma possibilidade maior de cura. E esse é um hábito que o Brasil já está tendo, de fazer mais exames, de procurar mais... Qual deveria ser a periodicidade que uma pessoa deveria ir ao médico? Na verdade, se não se estiver sentindo nada. Gabriel, existe essa visão preventiva, já é uma visão que não é a minha especialidade, saúde pública, mas os postos de saúde de família já têm essa visão, né, de estar controlando. É muito mais barato você promover a saúde, você prevenir a doença, do que você tratar a doença. Né? Então, até eu tenho uma pesquisa de trabalhos que eu faço em empresas, levando-se para o ambiente corporativo, para cada $1 que é gasto com custos com a doença, ou seja, remédio e medicamento, o empresário absorve mais $2 ou $4 com a baixa produtividade e com o absenteísmo. No entanto, para cada $1 que se gasta investindo em programas de promoção de saúde, obtém-se 3 e alguma coisa em absenteísmo e 5 e alguma coisa em produtividade. Ou seja, é muito mais barato você promover a saúde, você investir na saúde, do que você tratar a doença. E eu acho que essa visão tem sido, sim, já mesmo, eu não sei avaliar isso, como tem sido feito, como eu te falei, não é minha especialidade, mas eu sei que os postos de saúde da família têm os programas de diabetes, os programas de hipertensão, para tratar as doenças crônicas. É muito mais barato você prevenir essas doenças do que ter que tratar as consequências de uma doença dessa, né? Porque a diabetes se liga a uma série de doenças, se liga a doenças vasculares, enfim,
pode acarretar um prejuízo muito grande. Então, é importante essa prevenção e eu acho que o brasileiro está adquirindo esse hábito, sim. Agora, voltando à questão da obesidade, o senhor estava dizendo lá, eu brinquei com a história da educação, né, do artigo 205, lá formar a pessoa, preparar o cidadão e depois preparar para o mercado de trabalho. O processo de melhoria daquilo que se come está muito ligado a um processo educativo e quanto mais a criança aprender cedo a comer corretamente, melhor vai ser a vida dela, né? A gente sempre vai cair nesse contexto das escolhas, né, Gabriel? A Coca-Cola está aí, a Coca-Cola Light também. Eu que vou escolher qual que eu vou colocar no meu copo. Né? E é claro que isso tem muito quanto mais cedo a gente aprender, melhor. É muito mais fácil a gente aprender do modo correto do que ter que desaprender o errado, né? Então, o papel dos pais é fundamental. Eu acho que, inclusive, isso deve ser muito pensado antes da concepção do próprio filho. É muito mais fácil a gente... Muitas vezes as mulheres elas querem recuperar... O que eu vejo mais são as mulheres que querem recuperar o estrago que a gravidez fez no físico, estrago estético, vamos dizer assim. No entanto, eu acho que deve-se pensar antes da concepção, pensar exatamente nisso, em mudar os hábitos, em ter hábitos mais saudáveis, até porque é muito mais fácil a gente mudar os hábitos uma mulher mudar os hábitos antes da gestação, do que no momento onde já vai estar tendo tantas mudanças no organismo dela. E tem um outro fator importante, porque a maioria das vezes quem educa os filhos são os pais, e o que poderão ensinar esses pais cheio de vícios e maus hábitos, né? Que exemplo, como que um pai pode dizer para um filho não usar droga, ou que ele tem que fazer atividade física, se ele fuma, se ele bebe, se ele não vai ao médico fazer exames preventivos, se ele deixa uma circunferência abdominal que aumenta o risco de doenças. Então, as palavras são importantes, mas são as atitudes que convencem. Então, a gente tem que ser coerente, dar bom exemplo, ensinar o nosso filho às boas escolhas, porque quem decide, viver muito, quem decide é Deus, mas viver plenamente, quem decide é o nosso espírito. Muitas perguntas aqui do Twitter para você. A Ângela Butarelli diz assim: sou tão ansiosa que até passo mal. O senhor acha que a alimentação errada influencia na ansiedade? Influencia, sem dúvida alguma. Na verdade, as duas coisas. A ansiedade influencia na alimentação e a alimentação influencia na ansiedade. Primeiro porque muitos alimentos contêm substâncias que são importantes para a formação dos nossos neurotransmissores, que podem se ligar à ansiedade. E por outro lado, se a gente não souber, como eu te falei do exemplo do chocolate. Então, tem um neurotransmissor chamado serotonina que se liga à sensação de bem-estar. E na formação desse neurotransmissor entra um aminoácido chamado triptofano. E o chocolate é rico em triptofano. Então, essa história de que a mulher terminou com o namorado, ficou maluca, comprou uma caixa de bombom e comeu o chocolate inteiro. Isso tem tem uma lógica. Tem uma lógica. Então, a alimentação... E aí resolve o problema. Resolve né? Olha, a gente falou do tal do regime do feijão branco. Aí, ó, tem um monte de gente explicando aqui o regime do feijão branco. O feijão branco é assim: você assa no forno, bate o feijão branco no liquidificador, pega o pozinho, dissolve em água e toma antes da refeição. Aí você come o que você quiser que não engorda. Não, e o pior é que tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita, vai. E de repente, não tinha um outro regime que era assim: você no primeiro dia tinha que tomar um copo de água, depois no segundo dia 2 copos, tudo em jejum. Aí até chegar no 10º dia 10 copos, 11º 9, 8, 7, 6. E aí a pessoa achava, como ela começava a fazer isso e comia menos mesmo, ela atribuía ao emagrecimento ao tal do copo de água, né? A água, na verdade, tem um papel fundamental no nosso metabolismo, né? Todas as reações químicas no nosso organismo precisam de água. Então, o hábito de tomar água é fundamental. Quanto a gente tem que tomar de água por dia? Na verdade, a 2 a 3 litros. Depende muito do quanto você estiver também sobrecarregando. Se você é difícil a gente dar uma resposta muito genérica, porque... Eu, por exemplo, tenho que tomar quanto de água por dia? Aí eu vou perguntar para você. Você está fazendo atividade física, você está usando proteína, você está usando o seu whey protein, quanto tem de proteína por dose do seu whey protein? Mas se você tomar 2 litros de água por dia... Já está bom. Principalmente misturado aos seus suplementos, eu acho que está bom. Eu faço atividade física, assim... Fazendo atividade física, porque a maior parte do que a gente gasta de energia por dia... A gente pensa, né, emagrecer não é só gastar energia, porque a maior parte do que a gente gasta de energia é para manter a nossa vida.
Cerca de 60% do que a gente gasta de energia por dia é para o nosso metabolismo basal, ou seja, manter a nossa vida. E existem 5 fatores que influenciam esse metabolismo. 2 que a gente não tem como mexer. Um deles é a genética, ou seja, quem tem a predisposição para o ganho de peso, se tiver um comportamento em um ambiente favorável, vai engordar. O segundo deles é a idade, que também não tem jeito. Quanto mais velho a gente fica, mais lento fica o nosso metabolismo. E tem 3 que são fundamentais e que estão no nosso controle. Beber muita água é um deles, porque todas as reações químicas precisam de água. Então, quando a gente deixa de beber água, a gente limita o nosso organismo a funcionar com mais velocidade. Não tem jeito. O segundo deles é ficar muito tempo em jejum. Porque o que acontece? O nosso organismo interpreta, a comida é uma fonte de energia. Então, quando a gente fica muito tempo em jejum, o nosso organismo interpreta que não está entrando energia. Estão escassas as fontes de energia. Portanto, é importante comer com frequência. E o terceiro fator é ter músculo, que a gente consegue através da atividade física, porque o músculo precisa de mais energia para se manter. Então, é o equilíbrio dessas coisas todas que precisam estar... A gente tem que articular bem essas ferramentas. Mas, de forma geral, emagrecer não é difícil. E manter-se magro também não. Para emagrecer, em alguns momentos, talvez a gente tenha que fazer algumas restrições. Né? É como... não adianta, eu estou num degrau, eu quero ir para uma outra categoria. Então, durante um período, eu vou ter que fazer algum sacrifício. Mas aqui eu vou manter o equilíbrio novamente. Né? Mas o que é fundamental é comer com frequência, beber muita água, é claro, selecionando aquilo que vai se comer, mas não ficar muito tempo sem comer, né? E fazer atividade física. Ao contrário do que muita gente faz, que quer emagrecer e fica o dia inteiro sem comer nada. Exatamente. Às vezes as pessoas saem do meu consultório espantadas. Doutor, mas eu posso comer tudo isso? Eu vou comer muito mais do que eu estou comendo. Mas não é para você passar fome. A questão é selecionar aquilo que você está comendo, né? E oferecer para o teu organismo. Você tem algum site, Ítalo, do seu consultório? Tenho. Pode falar? Pode. É www.italodefines.med.br. Vamos repetir então, www.italodefines.med, tudo junto, né? Italodefines com S. Italodefines com S. Italodefines. Eu acho que aparece, né, eles estão colocando lá no GC. .med.br. Então, e o e-mail de contato é contato@italodefines.med.br. O site está meio pobre, ele está em reforma, mas em breve vai estar com bastante novidade. São José dos Campos pode ir lá, se consultar, ficar bonitinho, magro, magra. E na verdade em breve estarei em São Paulo também. Só retardei um pouquinho essa vinda para cá por conta do linfoma que você sabe que foi diagnosticado aí há 3 meses. Então até o término do meu tratamento provavelmente eu me mantenho em São José, mas se Deus quiser em breve estarei aqui em São Paulo também. É isso aí. Você está nas mãos dos médicos e de Deus, né? Que é o médico dos médicos, sem dúvida. É o médico dos médicos. Que Deus te abençoe nesse tratamento também. Amém.